Deus. Paz do Senhor, para você que está em casa. Tá todo mundo triste, né, de não poder estar junto. Quando estava junto não podia se abraçar, agora não pode nem estar junto. Então, não deixa isso atrapalhar a sua adoração, sua oferta, sua oferenda a Deus de louvor, de exaltação. Sua oferenda material também, porque as contas ainda chegam, né? Então, da mesma maneira que você adorava, que você ofertava louvor, que você ofertava atenção, oferte aí dentro da sua casa. Convida seus parentes, seus próximos a cultuar com você, ainda que remotamente. Amém? Ora aí na sua casa, que eu vou orar aqui para atrair a presença de Deus, para chamar a presença de Deus. Amém? Santo Deus de Israel, eu quero te invocar, Pai, neste lugar, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa usar, Senhor, dessas canções, desses louvores ministrados, Senhor, para invadir, Pai, esses lá, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, manifestar a sua glória, manifestar o seu Espírito Santo, Senhor, aqui nesse lugar e também em cada casa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos, Deus. Como nós cantamos na terça-feira, Senhor, nada pode nos impedir, Senhor, nada, Pai, pode nos parar, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. E te adoraremos, Pai, entregaremos, Pai, louvor a Ti, Senhor, em qualquer lugar, Senhor, em qualquer situação, Deus, em nome de Jesus. Ainda que a gente não tenha mais voz, não tenha mais nada para proferir, a gente ainda vai te adorar, Senhor, com o nosso coração, com a nossa verdade, com o nosso espírito. É o que eu clamo a Ti, Pai, peço para que o Senhor se manifeste, em nome de Jesus. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, Senhor, de Ti, Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Te louvamos, Deus. E não importa, Pai, aonde estivermos, Pai, o que nos satisfaz, o que nos mantém, Senhor, o que nos sustenta, Senhor, é a Sua presença. Não importa a circunstância, Pai, não importa, Senhor, o lugar, não importa, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Nós nos posicionamos, Deus, como filhos, como servos, Deus, para Te adorar, para Te entregar a adoração, Senhor, e declaramos que só a Sua glória, só a Sua presença, Pai, nos satisfaz de maneira plena, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti,
temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Aleluia, louvado seja o seu nome, Deus. Glória a Deus. Continua nesse movimento de engrandecer ao Senhor pela sua glória, pela sua presença. Se sinta satisfeito com a presença do Senhor. Não foque, não ponha os seus olhos, a sua intenção nas dificuldades, nas circunstâncias que a nossa sociedade está passando, está vivendo. E quando a gente está com a cabeça voltada para a glória do Senhor, para a presença do Pai, tudo vira superficial ao redor, tudo vira fútil. As coisas já não fazem mais sentido, e só o que faz sentido é a presença de Deus, é a manifestação do Espírito. Os problemas, as preocupações se tornam pequenos, se tornam coisas que não vão te tirar do eixo, que não vão te atrapalhar. Amém? Só tua glória, só tua glória, só tua glória me satisfaz. Só tua glória, só tua glória, só tua glória me satisfaz. Vem derramar tua glória, vem derramar sobre nós. Aleluia. Vem derramar tua glória, vem derramar sobre nós.
Deus é o que importa para nós, Pai. A sua glória, Deus, a manifestação do seu Santo Espírito, Pai. E entendemos, Pai, que ainda continuamos como um corpo, ainda continuamos, Pai, como uma noiva, como uma igreja, Senhor. Ainda que racionalmente, Pai, ainda que materialmente separados, Deus, cada um no seu lar, cada um em um lugar, Pai, temos o entendimento, Senhor, de que somos todos um corpo, Pai, de que somos todos, Pai, a sua noiva, Pai. E queremos, Deus, da mesma maneira como de costume, chamar a sua atenção, sermos envolvidos pela sua glória, pelo seu abraço, pela sua presença, e é isso que nos satisfaz. Te louvamos, te exaltamos pela sua misericórdia, o seu amor, pela sua piedade, pela sua bondade de se manifestar a nós. Obrigado, Jesus Cristo de Nazaré. Sabemos que estás aqui, podemos te sentir. Sabemos que está, Pai, em cada lar, em cada casa, Senhor, em que as pessoas te invocaram. Podemos te sentir, Espírito de Deus. Que a manifestação do seu Espírito só aumente, Pai, em nome de Jesus, a um nível, Pai, ao qual não poderemos resistir, não poderemos controlar. Te amamos, Espírito de Deus, amamos a sua presença, e amamos a glória que há em Ti, que manifesta a nós. Obrigado, Pai. Só tua glória, 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 só tua glória me satisfaz. Só tua glória, 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 só tua glória me satisfaz. Vem derrama tua glória, vem derrama tua glória, vem derrama tua glória sobre nós, sobre a sua noiva, Deus. Vem derrama tua glória, vem derrama tua glória, vem derrama tua glória sobre nós. Aleluia, 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 ao Rei. Aleluia, 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 aleluia. Só tua glória, só tua glória, só tua glória me satisfaz.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor aí dentro da sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus, que você possa abençoar aí na sua casa, que você possa estender as suas mãos e abençoar um ao outro, amém? A bênção do Senhor nas nossas vidas e que transborda das nossas vidas, ela independe de localidade. Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção. A bênção é você, amém? Não é o local. Então que você possa aí transbordar e abençoar em nome de Jesus as pessoas aí que estão ao seu redor. Amém, queridos? Nós estamos entrando hoje nessa fase, eu creio que breve, de retorno de live. E eu creio que em nome de Jesus será algo com tempo determinado. Nós estaremos também realizando o nosso culto em formato de live nesse domingo, às 19 horas. E eu tenho fé e creio, né, que a partir da próxima semana, nós retornaremos às nossas programações normais, querendo Deus, amém? Porque nós temos nossos corações gratos a Deus e entendemos que Deus tem o controle absoluto de tudo. Deus não perde o controle de nada, amém, queridos? Então, guarde o teu coração, guarde tua boca, né, no que tange a murmuração, e se for para nós abrirmos nossas bocas, seja para ações de graças, adorar e engrandecer o nome do Senhor. A Ele toda a glória, como foi ministrado aqui. Amém? Que você possa abrir a tua Bíblia aí, queridos, em Provérbios, capítulo de número 22. Provérbios, capítulo 22. Provérbios, no capítulo de número 22, no versículo de número 13, ele tem algo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que diz assim, estou na tradução da King James 1611, que diz, o preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto se sair à rua. Vou ler novamente. O preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto se sair à rua. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de nós podermos te adorar, ó Deus, onde nós estamos, porque a nossa adoração ao Senhor, ela não está presa, ela não é limitada. Nós queremos, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ministre, Senhor, no nosso espírito, que o Senhor fale poderosamente conosco, que o Senhor continue falando comigo, que o Senhor possa falar com os meus irmãos que estão nas suas casas, nos seus lares, mas que essa palavra, Senhor, venha servir, ó Deus, como um aio, venha servir, ó Deus, para uma instrução, para uma reflexão, todavia que o teu nome continue sendo adorado e engrandecido. Amém? Então esse texto vai dizer assim, olha, o preguiçoso diz, há um leão lá fora. Quando nós vamos procurar o sinônimo da palavra preguiçoso, né, nós vamos encontrar como sinônimo a palavra desanimado, né? Então, o preguiçoso é alguém desanimado. Eu vou entrar por uma linha que o preguiçoso é alguém acomodado. Então, vejamos, o acomodado diz assim, olha, tem um leão lá fora, eu não posso fazer nada. Olha, há uma dificuldade lá fora e eu não posso fazer nada. Olha, há um perigo iminente e eu não posso fazer nada. Olha, a minha família está correndo perigo, eu não posso fazer nada, porque se eu me envolver, se eu sair, se eu aparecer, se eu sair da caverna, existe um grande risco de eu ser morto, de eu ser atingido, de eu ser afligido. Então, eu prefiro ficar dentro da minha casa. E eu quero que você entenda essa passagem num contexto espiritual. Quando nós entendemos que em 1 Pedro vai dizer, capítulo 5, que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8.
Então há um leão, há uma batalha espiritual, nós não podemos deixar de entender isso. Nós estamos vivendo, você filho de Deus, nós vivemos em constante batalha. Nós estamos em uma batalha espiritual, você está atravessando uma batalha espiritual, talvez uma batalha intensa, talvez amena, talvez um pouco branda, talvez violenta, talvez agressiva, talvez suave, mas todos nós atravessamos uma batalha, ou estamos atravessando uma batalha. E esse texto diz que há um tipo de comportamento que é um comportamento de pessoas conformadas. Olha, ele diz assim, olha, eu vou ficar na minha casa, eu vou ficar trancado, eu vou ficar tranquilo, porque se eu sair, eu serei morto. A Bíblia vai nos dizer que Davi, ele defendendo aquilo que ele acreditava, porque em 1 Samuel 17 vai falar assim, Davi vai estar contando ali, falando ali, estabelecendo as suas credenciais para Saul, e ele vai dizer assim, olha, quando vinha o leão e o urso, eu os matava, mas se você entender lá, está em 1 Samuel 17, você vai ver que o leão não vinha para atingir Davi, ele vinha para atingir aquilo que Davi defendia. Então, Davi, ele se importava com aquilo que ele defendia, e ele tomava a frente daquilo que era importante para ele, e ele travava essa batalha, ele travava essa guerra. É importante você saber que o leão não vinha para cima dele, o leão vinha, como diz lá o texto, e pegava um cordeiro, pegava uma ovelha, e ele ia defender essa ovelha. Esse é um tipo de comportamento de alguém que não é conformado. Esse é um tipo de comportamento de alguém que está antenado. Esse é um tipo de comportamento de alguém que tem uma visão 360, de alguém que tem uma visão panorâmica, de alguém que tem uma visão estratégica, de alguém que tem uma visão sistêmica, de alguém que está antenado àquilo que está acontecendo, aos movimentos dos céus. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar ligados. Eu tenho entendido que tem situações que nós não vamos conseguir entender, não vamos conseguir chegar a uma lógica, não vamos conseguir chegar a uma resposta, não vamos conseguir chegar a uma conclusão, se nós usarmos um entendimento, um intelecto humano. Haverá a necessidade de um discernimento. Tem situações que você e eu só vamos conseguir entender a sua dimensão, a sua grandeza, a sua profundidade, através do discernimento. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12 que o discernimento é um dom. E ele também vai dizer em Coríntios capítulo 2 que os espirituais, ele discerne tudo de forma espiritual. Então eu e você precisamos avaliar as situações que estão acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, na nossa casa, e começarmos a buscar um discernimento de algumas situações, porque às vezes nós queremos agir ou reagir de acordo com o nosso entendimento, e aplicando o nosso intelecto, nós tentamos, nós trabalhamos, nós labutamos, mas nós não conseguimos alcançar êxito. Por quê? Porque o entendimento por si só não é necessário, não é válido, não é o suficiente, talvez seja a palavra correta. Há necessidade de um discernimento. E esse preguiçoso e esse cidadão de Provérbios 22, ele é alguém que ele é acomodado. Ele visualiza uma situação, ele entende uma situação, porém, buscar um discernimento. Mas como assim, pastor? Buscar um discernimento através da oração, através de um voto, através da prática de jejum, através de um devocional, queimar em Jesus, buscar um alinhamento com os céus. De fato, essas características ou essa performance, ela é enquadrada somente para aqueles que não se conformam, aqueles que são inconformados, como Davi, que não se conformou, vendo um leão atacar aquilo que ele defendia, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele trabalhava. E como que nós agimos ou reagimos quando nós observamos, nós discernimos que o inimigo está tentando ceifar, por vezes, as nossas famílias, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas estratégias, a nossa caminhada cristã, a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade com o Senhor. Como que nós nos portamos diante disso? Será que nós somos que nem Davi, que enfrenta o leão
que defende aquilo que acreditamos. Você defende aquilo que você acredita? Você defende os valores da sua família? Você defende a sua família? Você pai, você defende seu filho? Você marido, você defende a sua esposa? A esposa defende o seu esposo? Você defende o trabalho onde você presta serviço? Você defende a sua congregação? Você defende o lugar onde você adora? Você defende o lugar da reunião dos santos? Então, queridos, nós precisamos tomar uma postura de sermos inconformados. Nós não podemos entrar no modo status quo, nós não podemos entrar no modo, tá bom assim, não está. Nós não podemos nos conformar com o avanço dessa doença, dessa peste, dessa pandemia. Mas nós, às vezes, nós falamos, puxa vida, olha, nós acompanhamos o noticiário, nós temos parentes que são acometidos, talvez você tenha parente que esteja internado, ou até mesmo você tenha parentes que até Deus recolheu. Mas qual que tem sido a minha posição e a sua posição como filhos de Deus? Moisés em Crônicas tá escrito uma chave ali, um código para nós orarmos, para nós buscarmos a face do Senhor, para nós nos arrependermos, para que Ele possa ouvir dos céus, para que Ele possa perdoar as nossas fraquezas, as nossas falhas, nossos pecados e sarar a nossa terra. Porque a inconformação precisa gerar em mim uma ação, mas às vezes nós nos deparamos com situações de pessoas que estão cabisbaixas, pessoas que estão tristes, pessoas que estão chorando, vendo o inimigo rugir ao lado, ao derredor, ou perto, mas é apenas uma conformação que não leva a prática alguma. Então, quando nós entendermos que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Deus Altíssimo, quando nós entendermos a importância da oração, quando nós aprendemos a importância do juntamento, de estarmos juntos, de orarmos por um propósito, quando nós pegarmos uma chave, daquilo que nós ligarmos na terra, será ligado nos céus, quando nós começarmos a mensurar, quando nós começarmos a tomar posse, quando nós começarmos a tomar autoridade daquilo que a palavra do Senhor já delegou sobre nós, querido, nós vamos avançar, nós vamos romper, e eu falo isso num aspecto global, eu falo isso no aspecto macro, mas também falo isso no aspecto micro, aí na sua casa, na sua vida. Quando você se posicionar, e quando você sair dessa condição, peraí, olha, o inimigo está aqui fora, se eu sair, eu serei morto, queridos. Nós precisamos ir adiante. Nós somos filhos de Deus, o general de guerra, nós não podemos nos paralisar, nós não podemos nos amedrontar, nós não podemos retroceder, salvo se Ele disser. A palavra também do Senhor vai nos dizendo em Juízes, capítulo 14, que também um leão tentou afligir Sansão. E ele, na autoridade do Senhor, revestido do Espírito Santo, ele também derrotou esse leão. Então, querido, Sansão, ele derrotou o leão vivo, mas o leão morto o derrotou. Por quê? Porque nós precisamos entender, não potencializar, não valorizar, mas jamais desprezar os ardis de Satanás, as estratégias de Satanás. Nós nos cansamos fácil, na verdade, eu vou dizer aqui que nós nos cansamos rapidamente, amém? Infelizmente, essa é uma verdade. Nós nos cansamos rapidamente nós nos fadigamos, mas o nosso inimigo espiritual, ele é incansável, ele é estrategista. Então ele fica aguardando o tempo, aguardando a oportunidade, aguardando a ocasião, aguardando a brecha, aguardando que nós venhamos dar legalidade de forma paciente. De forma paciente. Ele fica aguardando, até que nós abaixemos a guarda e ele vem com um contra-ataque. Sansão, na autoridade do Espírito Santo, no primeiro ataque, ele venceu o leão. Mas quando o leão já estava morto, o leão venceu Sansão. E quantas são as situações que nós vencemos e nós nos acomodamos, não é verdade? Nós rompemos algumas situações nas nossas vidas e entendemos, puxa, eu superei essa situação, e nós baixamos a guarda. E quando nós baixamos a guarda, o inimigo, ele vem com toda a fúria.
Então, por isso que ainda em Pedro 5,8 vai dizer que nós precisamos sermos vigilantes. Nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos. Porque o inimigo, o prazer dele, querido, é tentar nos tirar da presença do Eterno. É tentar nos tirar ou nos afastar daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Eu tenho certeza que o Senhor tem derramado algumas coisas sobre a sua vida, amém? Posso ver um amém? O Senhor tem colocado algumas coisas na sua vida. Então, queridos, que em nome de Jesus, você não desperdice. Você fique atento. Você fique antenado. Será que você pode mensurar? Será que você pode entender? Será que você tem dimensão daquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos? Será que você entende que o Senhor escolheu você e te deu algumas direções, alguns propósitos, algumas plantas, algumas estratégias? Então nós não podemos perder isso. Nós não podemos nos paralisar ou paralisar por conta de um medo, por conta de um trauma, por conta de uma circunstância, ou por conta de um gigante, ou por conta de um leão. Nós precisamos manifestar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E se existe um tempo oportuno de nós manifestarmos isso, esse tempo chama-se hoje. Chama-se agora. Agora é o tempo de você manifestar o reino. Agora é o tempo de você começar a pregar e declarar aquilo que de fato você acredita. Porque são nos momentos de crise que as nossas verdades são externadas. São nos momentos de crise que o nosso interior, as verdades do nosso interior flui. Não são nos momentos de mansidão, de tranquilidade. Então nós precisamos aproveitar essa circunstância, nós precisamos aproveitar essa ocasião, queridos, e manifestar o reino, sem desprezar de forma alguma a fúria do inimigo. Quantos estão entendendo? Então, queridos, o reino do Senhor, ele não é composto de pessoas preguiçosas, de pessoas, eu não quero usar o termo preguiçoso, eu quero usar o termo acomodado. Quando você está focado no perigo, quando você está focado nas circunstâncias, quando você está focado na dificuldade, quando você está focado na escassez, quando você perde o foco do senhorio de Deus, quando você tira os olhos daquele que está assentado no mais alto e sublime trono, nós nos tornamos pessoas acomodadas. E o reino do Senhor, ele é um reino em movimento, de pessoas inconformadas, de pessoas que se autodesafiam em Deus. Eu posso mais no Senhor, eu posso avançar mais no Senhor, eu posso galgar um degrau no Senhor. Se eu estou andando, se eu estou engatinhando, eu posso andar. Se eu estou andando, eu posso correr. Se eu estou correndo, eu posso voar em Deus. Então, é um desafio para nós, é um desafio para você. Qual é a estação que você está? Qual patamar você está? Você está satisfeito? É o suficiente para você? Será uma pena se você autodizer é o suficiente, porque o Senhor tem muito mais a jorrar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Muito mais, queridos, à medida que nós vamos nos abrindo para Ele, Ele vai derramando, derramando e derramando. Mas você precisa se abrir para Deus. Você precisa sair da sua casa. Eu estou falando de forma espiritual, tá, querido? Porque, nossa, você pode estar entendendo, nossa, o pastor está falando isso por conta da pandemia. Não estou falando de forma espiritual. Sai da sua casa e enfrente o leão, ainda que custe a sua vida. Porque Paulo vai dizer isso. A morte é lucro. Eu não estou falando para você ser irresponsável, queridos. Veja bem. Eu não estou falando de uma situação pontual. Eu acabei de dizer aqui, discernir no espírito aquilo que eu estou falando. Eu estou falando de forma espiritual. Nós não podemos ficar nas nossas casas dizendo, olha, o leão está lá fora. Se eu sair, eu serei morto. Amém? Agora, para a gente iniciar a ministração, abre em 2 Samuel capítulo 22. 2 Samuel capítulo 23.
2 Samuel, capítulo 23, versículo de número 20, vai dizer assim: E Benaia, o filho de Joiada, o filho de um homem valente, eu estou sem óculos, então me perdoe aí, tá? Que havia feito muitos atos, ele matou 2 homens de Moabe, semelhantes a leões. Também desceu e matou um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Eu gosto dessa versão da 1611, que vai dizer assim, ó, que ele matou 2 homens de Moabe, semelhante a leões. Então vamos lá. Enquanto o preguiçoso fica na sua casa com medo, se eu sair eu vou morrer porque o leão vai me pegar. O leão espiritual, aquele que ruge como leão, né? Porque o leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá, mas o leão paraguaio, o leão cópia, o leão falsificado, ele fica ao nosso derredor procurando. Então o preguiçoso diz assim: o leão está lá fora, eu não posso sair, o inimigo está furioso comigo. Quantas pessoas que já fizeram essa declaração: pastor, o inimigo está furioso comigo. Quantas pessoas já: pastor, eu quero que você ore porque o inimigo ele está se levantando. Irmãos, não se escandalize, mas você tem que falar assim: glória a Deus que o inimigo está furioso comigo. Glória a Deus que ele tem se levantado, porque ele se levanta para derrubar ou para tentar derrubar aqueles que estão posicionados, aqueles que estão caminhando, aqueles que estão voando. Então se o inimigo não está furioso com você, se o inimigo não tem se levantado contra você, aí sim você deve se preocupar, aí sim você deve pedir oração. Não, você não deve pedir oração, você tem que tomar vergonha na cara e se posicionar, porque não tem como: pastor, ora porque eu estou fraco na fé. Não, irmão, você que tem que se posicionar, tem que tomar vergonha na cara e buscar Deus, porque não vai ser uma oração que vai fazer você se posicionar. Porque se assim fosse, você orava na sua casa, você já estava posicionado, não precisaria da minha oração, da oração de ninguém. Então é o posicionamento, a redundância, é o meu posicionamento que me posiciona em Cristo, é a forma como eu me dou a Ele. Então Benaia é alguém incansável. Você pode dizer assim: eu sou incansável? Benaia era alguém inconformado. Então, queridos, olha que a Bíblia diz, dependendo da tradução, vai dizer assim: olha, ele era valoroso e de grandes feitos. Ele era um homem, depende da tradução, ele era um homem valente e realizou grandes feitos. Há de se lembrar onde Benaias foi forjado. Eu não vou falar muito sobre isso, mas Benaias foi forjado na caverna de Adulão e se tornou um poderoso homem de guerra, se tornou um poderoso valente, alguém incansável, alguém de grandes feitos. Então eu quero entender: alguém de grandes feitos em direção ao seu rei, alguém de grandes feitos em direção ao soberano, a Deus. Então eu e você precisamos ser homens e mulheres guerreiros, guerreiras, homens e mulheres valentes, homens e mulheres que avançam, homens e mulheres de grandes feitos, onde o leão pode vir por um caminho, mas ele vai ter que fugir de nós por 7, porque eu não vou paralisar. Amém? Amém, queridos? Então o que acontece? Benaia, ele era valente e de grandes feitos, ou seja, era um homem incansável. Agora olha o que o texto diz, na 611, que ele matou 2 homens, semelhantes a leões. Ele matou 2 homens de Moabe, semelhantes a leões. Irmãos, eu não sei que tipo de analogia é descrita aqui, mas se eu for entender de forma literal, eu vou entender que eram homens bravos, homens fortes, homens de guerra, homens valentes, homens furiosos, homens destemidos, homens territorialistas. E vai dizer que Benaias, ele enfrenta esses 2 homens, ele mata esses 2 homens. Veja bem, se nós formos comparar em Provérbios 22:13, olha, o preguiçoso diz: há um leão lá fora, eu não vou sair porque eu vou morrer.
E Benaias, ele sai, ele vai e enfrenta 2 homens parecidos com leões, e vence-os. E depois ele vai dizer assim, olha aqui, num tempo de descanso, num tempo de neve, num tempo que ele poderia descansar. Num tempo de neve, ele vai e mata um leão no meio da sua cova. Então veja bem, irmãos, o que é um homem inconformado. Ele vai atrás. Ele vai atrás da batalha, queridos. Enquanto o preguiçoso diz assim, ó, há um leão lá fora, se eu saio à rua, ele me mata. Benaias, diz o texto, também desceu e matou um leão no meio de uma cova. Ele vai onde o perigo está. Por quê? Porque Deus é maior. Deus é maior nas nossas vidas. Então, queridos, nós precisamos ter essa unção, esse fluir de Benaias sobre nossas vidas, esse espírito de ousadia, esse espírito de inconformação, esse espírito incansável, esse espírito altivo, esse espírito, sabe, guerreiro, de lutarmos as nossas batalhas, de defendermos aquilo que nós acreditamos, de rompermos, de conquistarmos territórios, de transbordarmos na unção do Senhor, de liberar decretos de cura. Irmãos, abre a tua boca e começa a liberar decretos de cura. Abre a tua boca e começa a profetizar, que nós venhamos usar as armas que o Senhor já nos tem dado. Então Benaias era alguém valente, era alguém guerreiro, que não se paralisava. Olha, ele enfrentou o primeiro estágio. Olha, o primeiro estágio são homens semelhantes a leões. O segundo estágio, eu vou enfrentar o próprio leão. Por quê? Porque a nossa vida, eu tenho falado isso, ela é processual, ela é manifesta através de estações, através de ciclos, através de processos. Então não tem como eu esperar a mesma guerra. Quando eu subo de nível, a guerra aumenta. E não tem mais tempo, porque nós não temos mais tempo de retrocedermos. Irmãos queridos, Jesus está voltando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando, então não tem mais tempo de nós ficarmos brincando, não tem mais tempo de nós ficarmos brincando de cristãos, de filhos de Deus. Não tem mais, acabou o tempo. É chegado o tempo do posicionamento, é chegado o tempo dos inconformados, é chegado o tempo dos desbravadores, daqueles que não perdem tempo com aquilo que não é aproveitável. O tempo, ele é queimado, ele é gasto na presença de Jesus, em favor de Jesus e por Jesus. Esse é o tempo de nós resgatarmos. A Bíblia vai dizer ó, que os campos estão férteis, então é tempo de nós falarmos de Jesus. É tempo de nós sermos aqueles que vão auxiliar, ou que vão ajudar, ou que até mesmo vão matar os leões que por vezes têm paralisado a vida de algumas pessoas. Mas para isso nós precisamos ser que nem Benaias, um homem comum, mas que alcançou grande posição diante do rei. Aleluia, que assim seja na minha vida e na sua vida. Porque nós somos pessoas comuns, mas que através do Espírito Santo nós nos tornamos extraordinários. Através do Espírito Santo nós recebemos poder. Através do Espírito Santo nós recebemos visão, audição, sensibilidade, para discernir, para sermos precisos, para sermos cirúrgicos, para sermos pontuais. Por quê? Porque é tempo de nós nos tornarmos pontuais, precisos, para nós não desperdiçarmos a unção, não alimentarmos os porcos. Então nós precisamos ser precisos, porque às vezes nós estamos engordando porcos, que não vão sair do lugar. Por quê?
porque são conformados. Eu estou conformado com desse jeito, eu estou conformado com a minha vidinha assim, eu estou conformado de viver no chiqueiro, eu estou conformado de comer lavagem, eu estou conformado de ser sujo. Então, sujo, que se suje mais. Mas eu e você, que só somos santos, que nos santifique cada vez mais. Mas o que é que acontece, queridos, que é o tempo de nós sermos precisos, de sermos pontuais, de estarmos alinhados com o Yeshua, de estarmos realmente conectados com o entendimento, sabemos exatamente qual é o porquê, qual é a razão, qual é o nosso propósito, saber exatamente aquilo que eu preciso fazer, como eu preciso fazer e quando eu preciso fazer. Pessoas precisas. Tribo de Isacar. Pessoas precisas, pessoas que discernem os tempos. Benaias era alguém preciso. Era alguém pontual. Ele saiu. Ele venceu. Se você continuar lendo o texto, ele vai dizer que depois ele matou um egípcio. Ele é alguém preciso, alguém cirúrgico. E nesse tempo nós estamos precisando. O reino conta com pessoas precisas. Será que você pode dizer assim: olha, eu não posso desperdiçar a unção? Porque essa é uma verdade. A nossa imprecisão, as nossas incertezas, as nossas inconstâncias, os nossos conformismos são verdadeiros desperdícios de unção. Será que você realmente está no lugar, ou está no degrau, está no patamar, está no pódio, onde é ou era para você estar? Será que você está exatamente no lugar que Deus quer? Ou será que você está como o preguiçoso, o acomodado? Há um leão lá fora. Se eu sair, eu vou ser morto. E às vezes, para que possamos alcançar alguns degraus, nós teremos que passar por algumas dificuldades. Teremos que enfrentar alguns leões. Para muitos, essa pandemia tem sido um verdadeiro leão. Para outros, nem tanto. Não quero aqui fazer comparações, porque aquilo que é um leão para mim, que representa um leão para mim, veja bem, né? Um leão do Paraguai, aquilo que sabe, de repente não é um leão para você, mas a mesma fúria que ele vem contra mim, ele vem contra você. Mas o que nós precisamos, irmãos, é de coragem, de destreza, de ousadia para vencer. Nós estamos vivendo, atravessando dias maus, amém? Mas os dias maus não podem determinar a minha posição em Cristo, porque no dia bom ou no dia ruim eu estou posicionado. Os dias maus, os dias ruins, as tempestades, na minha visão, ela só tem um motivo, ou um significado: nos aproximar mais do Senhor, nos empurrar mais para Deus, nos empurrar mais próximo ao propósito, nos empurrar mais próximo do nosso destino em Deus, nos colocar no lugar ou na posição que o Senhor quer que estejamos, que alcancemos. Eu posso dizer que aquele homem que estava na casa dele, de Provérbios 22, o acomodado, o desanimado, o preguiçoso, onde havia uma liberação sobre a vida dele, no que tange ele poderia sair lá fora e enfrentar o leão, mas ele se preocupou apenas consigo mesmo: olha, se eu sair, eu morro. Mas quantas pessoas será que ele não representava? Quantas pessoas será que dependiam da energia, da conexão, da oração
da manifestação dele, como Davi, que defendia aquilo que estava sobre a sua responsabilidade. Então, quantos estão como esse homem acomodado? Esse homem preguiçoso, com medo de enfrentar uma realidade, com medo talvez de se expor, com medo talvez do que vão dizer, com medo talvez do que vão falar de mim, com medo talvez de quais serão as consequências, com medo de o que vai ser daqui em diante. Queridos, preste bem atenção. Deus está no controle da sua vida. Se você permitir, Deus tem o controle da sua vida. Não significa que nós não vamos sofrer consequências de alguns erros que nós cometemos, mas nós teremos uma garantia máxima, plena, que Ele é conosco. Ele é conosco, Ele é com você. Então é tempo dos Benaias, das Benaias, colocar a armadura espiritual, pegar as armas de guerra e vamos juntos compor um grande exército. Vamos juntos compor um grande exército. Muitas companhias, mas um único general, Cristo. Então, queridos, ouça o som desta trombeta. Essa trombeta é uma trombeta de conclamação, é uma trombeta de juntamento, mas em breve nós ouviremos aquela trombeta. Então, antes daquela trombeta, querido, ouça a primeira trombeta. Eis-me aqui, Senhor. Então, como um guerreiro, troca suas vestes, tira a sua roupagem civil. Abre parênteses, espero que você esteja entendendo essa linguagem, essa alegoria militar. Tirar a roupagem civil e colocar a sua farda de guerra, a sua armadura espiritual. Se estabeleça da armadura, esteja sóbrio, esteja vigilante, mas conforme diz Efésios, e permanecei firmes. Permanecei firmes. Você é um soldado. Nós somos soldados de Cristo. Paulo vai fazer muito essa analogia. E um soldado, ele não luta por si só. Ele tem que cobrir a sua direita, a sua esquerda, a sua retaguarda, a sua vanguarda. Um soldado, ele precisa ter uma visão 360. Amém, queridos? Então que possamos, em nome de Jesus, nos posicionar. Existe um alistamento. Porque muitos até desejam, até têm a farda, mas não têm coragem de vestir. Mas graças a Deus que eu e você nós temos. Será que você pode dizer assim, ou escrever, eu tenho coragem? Porque o inimigo não pode nos parar. As situações não podem nos parar. Porque, como eu disse, à medida que você é um soldado, você tem um tipo de guerra. Quando você se torna um cabo, você tem um outro tipo de guerra. Sargento, a guerra vai aumentando. O nível de responsabilidade. Acho que fica melhor arranjar dessa forma. O nível de responsabilidade aumenta à medida que você vai alcançando degraus. Só que aqui para nós, nossa casa, Fluir das Águas, nós estamos dentro de um ano de filhos maduros. E tem muita gente que ocupa um lugar de oficial, mas tem uma mentalidade, um comportamento e ações de um recruta. Agora é a hora que você fala assim, misericórdia. Porque se você não se posicionar, a sua patente não vale de nada. Então, é aquilo que eu estou falando, não desperdice a unção.
que está sobre a sua vida. Corresponda. Se coloque de pé. Fala, Senhor, vambora. Chega no irmão e fala assim, vambora. Vamos para frente. Vamos lutar. Vamos avançar. Vamos romper. Vamos vencer. Aí se você está vendo um soldado ferido, um soldado que está abalado, um soldado que está triste, chega até ele. Cobre as costas dele. Cobre a retaguarda dele. O proteja. Porque a guerra continua, meu querido. E eu vou falar mais uma verdade para você. A guerra não para quando você se fere. Não é porque você se feriu, tudo parou. De forma alguma, queridos. A vida continua. Processos, estações e ciclos. Você ferido ou não, o reino continua em movimento. Então eu desafio você a se posicionar. Busca cura no Senhor e vamos avançar. Amém? Amém, queridos? Que você possa estar conectado ao Yeshua. Que você possa estar ligado ao Yeshua. E se você tem falado, porque o exército tem aqueles que são os batedores. O que são os batedores? São aqueles que vão à frente, aqueles que vão descobrindo ou abrindo o caminho. Então, biblicamente falando, os profetas, aquele que Deus sinaliza, Amós vai falar assim, olha que Deus não faz nada sem antes avisar os seus segredos dos seus servos, dos profetas. Se Deus tem falado com você algumas coisas, compartilha. Se você tem certeza que Deus, se você é de Deus, você tem ouvido a voz de Deus. Então se você é de Deus e Deus tem falado com você, compartilhe. Diga o que Deus tem falado para você para esse tempo. Diga o que Deus tem falado para você, para a nossa nação, para a nossa cidade, para o nosso bairro. Compartilhe. Por quê? Porque aquilo que Deus te dá não é para você, queridos. Não retenha. O batedor, ele precisa voltar e entregar, e mostrar a estratégia, o caminho. Seja esse, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar nesse tempo. Pode vir, ministro. Que Deus possa nos abençoar nesse tempo. Que Deus possa te abençoar nesse tempo. Que possamos sermos abençoados nesse tempo. Porque é o tempo. Chegou o tempo, queridos. Chegou o tempo. Irmãos, chegou o tempo. Mas que tempo, pastor? O tempo. Mas o tempo do quê? Do tempo, irmãos. Chegou o tempo do fim. O tempo do fim, nós estamos vivendo este tempo. O tempo do fim. 45 do segundo tempo. É hora de eu e de você nos entregarmos ao Senhor. Nos rendermos a Ele, nos rasgarmos diante dEle. É tempo dos homens que são homens se posicionar. Tempo das mulheres que são sábias se posicionar. Dos filhos se posicionarem. É o tempo de nós nos colocarmos às fileiras. Sem desculpa de que, olha, há um leão lá fora. Eu serei morto se eu sair. Há um texto em Cantares, que diz assim: noiva minha, amada minha, eu e você, tá bom? Saia dos seus esconderijos, mostra a sua face, erga a sua voz, porque a sua voz é linda. É tempo de nós sairmos dos nossos esconderijos e dizer: eu sou filho de Deus. 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 Não apenas por aquilo que eu digo, mas por aquilo que eu faço e da forma como eu me comporto. E agora, queridos, nós estamos precisando de um comportamento, de uma mudança de comportamento, um comportamento de filhos maduros, um comportamento de alguém que discerne as coisas, igual Paulo fala em Coríntios 2, discerne espiritualmente. Eu estou nessa batalha, e você?
Você está? Sim ou não? Diga aí, eu estou. Para que nós possamos juntos avançarmos, juntos desbravarmos, juntos conquistarmos, juntos manifestarmos o reino de Cristo, juntos incendiar uma cidade. Amém? Mas só incendeia uma cidade quem está aceso. Só incendeia uma cidade quem queima. E só quem queima é aqueles que são incomodados, aqueles que são inconformados. Por quê? Porque eu preciso tirar a cinza, eu preciso tirar a sujeira, eu preciso colocar lenha, porque essa é a minha função. Eu coloco lenha, eu tiro as cinzas, mas o fogo vem dos céus. O fogo que nunca apaga vem dos céus, mas eu preciso me posicionar, ou seja, ser um inconformado. Não posso viver no meio das cinzas. Eu preciso não me conformar com as cinzas. E quantos estão conformados com as cinzas? E quantos estão conformados que o fogo está apagando, mas estão conformados? Ei, não, vamos nos inconformar, vamos tirar as cinzas, vamos pôr lenha e vamos queimar. Por quê? Há um reino que precisa se manifestar, e Ele conta comigo, e Ele conta com você, e Ele conta conosco. Somos um em Cristo, diz a palavra do Senhor. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Fica de pé aí, baila para Deus, louve ao Senhor, queime por Ele. Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos os teus filhos que estão nas suas casas. Em nome de Jesus, nós profetizamos e declaramos um tempo onde todo medo será lançado fora. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos revestir de uma autoridade, não uma autoridade humana, mas uma autoridade em Deus. Que possamos, ó Deus, entender a situação que nós estamos vivendo. Essa situação que requer homens e mulheres estrategicamente posicionados, estrategicamente alinhados, homens e mulheres que são depósitos de unção, homens e mulheres que vão derramar a unção sobre outras pessoas e que não vão desperdiçar essa unção, homens e mulheres que têm azeite, homens e mulheres que estão preparados, homens e mulheres, ó Deus, que não se acovardam, homens e mulheres, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, como Benaias, que são destemidos, que são desbravadores, que são corajosos, Pai, em nome de Jesus, encontra em mim, encontra na minha casa, encontra na vida da minha esposa, dos meus filhos, encontra na casa dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, essas pessoas. Amém? Você pode dizer aí um amém? O exército aqui está crescendo, já somos 2. Estamos aqui à frente das câmeras. Somos mais. Você faz parte desse exército, amém? Vou passar um número para vocês aí, em nome de Jesus. O pessoal que vai colocar esse número também aí, que é 99263 9998. Vou repetir. 9263 9998. Esse número, ele pode ser utilizado de algumas formas. Primeiro, você pode ligar. Se você precisa de alguma coisa, se você precisa de oração, de alguma emergência, pode ligar nesse número. Esse número serve também se você quiser doar
né, alimentos, porque nós trabalhamos com ações sociais. Você pode ligar nesse número. E esse número também serve, adivinha? É Pix. Esse número também é Pix. Se você quiser abençoar, né, a congregação com ofertas, né? Se você quiser, porque a oferta é voluntária. O dízimo, quem é da casa, não vou falar sobre isso, que o dízimo não é voluntário. Mas o número do Pix é: ai pastor, eu não sei como é que eu vou depositar. Então eu estou te passando, estou te dando a resposta. Estou sendo usado por Deus agora. Esse é o número do Pix: 11 992 63 9998. Amém, queridos? Deus te abençoe. Fique conectado. Não se disperse. Não se distraia. Não se conforme. Permaneça alinhado. Não desperdice a unção. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Não desperdice a unção. Porque a unção não é para ser desperdiçada, é para ser liberada, compartilhada, impartida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. E até domingo às 19 horas, querendo Deus. Deus te abençoe.